Olá pessoal, eu sou a Berenice Danck, sócia-diretora da Danck Consultoria e Treinamento e professora de Gestão Financeira de Riscos do INSPER. Hoje eu estou aqui para comentar com vocês as práticas de hedge cambial da Klabin e da Suzano. Eu já havia feito uma análise das práticas da Klabin e tive também a oportunidade de bater um papo super legal com o Marcelo Batti, que é o CFO da Suzano, e nos explicou sobre como eles estão conduzindo essa prática. Então, hoje, eu vou me aprofundar um pouco mais no que eu identifiquei sobre as práticas da Klabin, baseado na análise das demonstrações financeiras que a companhia divulgou agora no primeiro trimestre de 2020. Então, eu vou dividir com vocês um PowerPoint que eu preparei com um resumo de alguns destaques que eu gostaria de comentar com vocês. Aqui está. Então, na comparação das estratégias das companhias, a gente tem algumas semelhanças e algumas diferenças. E é justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês. Então vamos lá. Olhando para a demonstração financeira da Klabin, a gente percebe que o endividamento da companhia, ele tem uma parte em reais e uma parte em dólar. Então, aqui em cima, nós vemos a parte que é em reais e corresponde a aproximadamente 21% desse endividamento. E quase 80% são dívidas dolarizadas. A maior parte dívidas de longo prazo e várias delas atreladas às exportações que a Klabin faz. Então, na medida em que a empresa exporta, ela gera recebíveis em moeda estrangeira que vão sendo usados para liquidar operações como o pré-pagamento, por exemplo, que tradicionalmente se liquida diretamente no exterior e faz o que a gente chama de um hedge natural. Vale lembrar que os juros são pagos em reais no Brasil, mas o principal está protegido na medida em que se usam dólares de exportação para pagar esta dívida dolarizada. Bem, no total a gente tem uma dívida de aproximadamente 25,3 bilhões de reais e, fazendo os cálculos, isso dá aproximadamente 4,7 dívida EBITDA. E alguns se perguntam, será que é endividamento demais? Bem, o que a gente percebe é que esse número foi muito impactado pelo movimento do câmbio ao longo dos últimos meses. Aqui estamos focando no primeiro trimestre de 2020. E vamos dar uma espiada com mais detalhes sobre esse impacto cambial. Nesse quadro, que também pertence às notas explicativas, a empresa destaca o efeito da variação cambial e monetária tanto no ano de 2018 quanto no ano de 2019. No comparativo, a gente percebe que o que aconteceu em 2019 foi muito maior do que em 2018. Tivemos uma alta de câmbio expressiva no ano de 19. Esse quadro ele foi feito para o ano de 19 e não especificamente para este primeiro trimestre 20. Mas a gente também vai perceber que o movimento deste primeiro trimestre, uma desvalorização de 29% do real, afeta o resultado da companhia. Já já vamos detalhar mais esse aspecto. Bem, olhando aqui para o ano de 2019, a gente percebe que 5,2 bilhões de reais são efeitos de variação cambial. Variação que afeta tanto o principal da dívida, então todas essas parcelas de longo prazo que a companhia tem a vencer, e também afeta os instrumentos derivativos que foram feitos para dolarizar esse endividamento. A ideia é que, na medida em que a companhia gera exportações, ela vá criando um hedge natural para esses valores que ela deve em moeda estrangeira também. Vale ressaltar que, como a gente falou antes, a Klabin não é 100% exportação. E ela também tem uma parte da dívida que está em reais, mas dentre esta parte que está em reais, há algumas dívidas que foram swapadas, em que a companhia trocou a taxa de juros e transformou dívidas em reais para dívidas em dólar. Já conto um pouquinho mais para vocês como é que isso é feito. Bem, analisando um pouco essa relação entre o endividamento da empresa, as suas receitas,
o seu EBITDA, né, que é aquele indicador de resultado operacional base caixa, o que chama muito atenção, principalmente quando olhamos esse gráfico aqui com o histórico desde 2011, é que houve um salto muito importante nessa relação agora, neste ano de 2019, né, e continua mantendo um indicador bastante alto agora em 2020, tanto para Suzano quanto para Klabin, tá? E nesse caso, pessoal, aqui em dívida líquida, a gente está considerando todas as dívidas que a companhia tem, o caixa que ela possui e calculando a relação entre esta dívida depois do caixa e o EBITDA da empresa. E quando a gente olha para essa evolução, a gente percebe que, apesar da companhia ser exportadora, ela não consegue se beneficiar da alta da taxa de câmbio. E isso acontece porque há um estoque de dívida de longo prazo dolarizada que, na contabilidade, traz esse impacto negativo, aumenta o endividamento quando ele é contabilizado em reais. Então, esse movimento de alta do indicador de dívida também está sendo influenciado de maneira importante pelo movimento cambial que está acontecendo aqui para a Klabin, para a Suzano e todas as outras companhias similares que temos na B3. Bem, um ponto que me chamou a atenção, que eu gostaria de destacar, é a forma como a Klabin se refere aos hedges e ao uso de derivativos para proteger o seu negócio. Aqui eu destaquei uma parte da nota explicativa 26, que é onde a companhia fala sobre os fatores de risco aos quais o negócio está sujeito. Aí ela precisa detalhar quais são esses fatores de risco, o que ela faz para se proteger em relação a eles, enfim, quais são as práticas de hedge. E nesse caso, esse destaque que eu fiz é em relação ao que ela coloca sobre as taxas de juros dos empréstimos e financiamentos que ela possui. Então percebam que ela diz aí pra gente que ela acompanha os mercados e decide sobre fazer ou não fazer o hedge. E nesse caso, pelo que eu pude compreender das demonstrações financeiras, que nesse caso não são tão detalhadas assim, mas dá a impressão de que atualmente a companhia não está fazendo nenhum tipo de hedge contra esse risco de mercado, que é a oscilação dessas taxas de juros. Então nós temos aqui indicadores como CDI, Selic, IPCA, LIBOR, que é taxa de juros em dólar, todos esses juros pós-fixados podem sofrer variações e aumentar ou reduzir o custo da dívida da Klabin e companhias similares. E ao não fazer nenhum tipo de swap ou nenhum tipo de pré-fixação dessas taxas, a companhia está sujeita a esse risco de mercado de variação de taxa de juros. E um outro ponto que me chamou a atenção também é que em alguns momentos, ao longo do texto e ao longo de alguns quadros das notas explicativas, em vários momentos a companhia se refere ao resultado das operações de derivativos, falando em ganhos e perdas. E esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar, que quando nós usamos derivativos para fins de hedge, proteção, não há que se falar em ganhos e perdas, porque o resultado produzido pela operação de derivativos é uma contrapartida de uma situação que existe na companhia e o derivativo está sendo feito para proteger a empresa de um possível impacto negativo desse fator de risco. Ou seja, se eu sou uma empresa que posso ter um resultado ruim porque o câmbio sobe, eu faço um derivativo para me proteger da alta de câmbio, e ele gera uma receita financeira, um ajuste positivo, é porque lá, naquela situação alvo da minha proteção, de fato o câmbio subiu e eu estou, por exemplo, pagando mais. Ou, se eu sou uma empresa exportadora e me protejo da baixa da taxa de câmbio, porque isso é ruim para o meu negócio e gera menos reais a cada dólar que eu exporto, então,
se o meu hedge, a minha proteção contra essa queda de câmbio, gera uma receita ou uma despesa financeira, isto é simplesmente uma contrapartida de uma situação na exportação pior ou melhor do que previsto. Então não é um ganho nem uma perda, é um acerto de um nível que você já prefixou como sendo justo, adequado e suficiente para o seu negócio, aquele que traz a margem que você espera. Um outro ponto interessante é a gente entender a respeito do swap que as companhias fazem para dolarizar as suas dívidas em reais. E aqui eu destaquei uma situação em que a companhia, nesse caso a Klabin, tem debêntures e ela trocou a taxa de juros da debenture. Então percebam que a debenture originalmente custa 114,65% do CDI e ela fez um swap em que ela fica ativa, ou seja, recebe esta mesma taxa de juros sobre o mesmo notional e o mesmo prazo, tá? Via de regra a gente sempre procura fazer isso casado do ponto de vista de prazo, de fluxo de caixa, de pagamentos. E neste swap a companhia fica passiva em variação cambial mais 5,40. Essa taxa de juros em dólar é determinada de acordo com as condições de mercado e na hora em que você fecha o swap. Então, depende de como estão as curvas de taxas de juros em reais ou em dólar. Mas seria o custo equivalente a 114,65 em dólar naquele momento em que a Klabin fechou esse swap. E percebam que ao fazer isso, agora na prática, a companhia passou a ter uma dívida dolarizada. Então, esse tipo de estratégia, gente, é uma das estratégias que faz com que, num movimento de alta de câmbio, esse lado passivo que está sujeito à variação cambial aumente o seu custo, pese lá no endividamento, piore aquele indicador de dívida em relação ao EBITDA, por exemplo. Vale ressaltar, gente, que se este swap estiver ainda ao longo da sua existência, quer dizer, não chegou ao seu vencimento, o que aparece na contabilidade é o que a gente chama de MTM, marcação a mercado. E esse número, ele é a expressão do quanto a companhia teria que pagar ou receber nesse swap se ele vencesse hoje. O cálculo é feito pela diferença entre o valor futuro da ponta ativa e o valor futuro da ponta passiva. Ou seja, nesse caso, você paga se variação cambial mais 5,40 é maior do que 114,65 do CDI. E, atualmente, é isso que está acontecendo. Por isso, swaps desse tipo estão trazendo impacto negativo tanto para a Klabin quanto para a Suzano. Será que vai ser exatamente isso lá no vencimento? Não sei. O que a gente sabe é que a companhia faz algumas análises em que ela pensa sobre possíveis cenários futuros e nos diz sobre como estes cenários trarão os seus impactos no negócio. Isso inclui tanto os itens financeiros quanto os itens operacionais. E esse tipo de análise a gente também consegue encontrar nas notas explicativas, principalmente na nota de fatores de risco, que é a que eu normalmente gosto de analisar como gestora de riscos financeiros. E aqui eu trouxe um destaque para dividir com vocês, então, de onde eu costumo dar uma olhada para entender isso melhor. Vejam que esse destaque que eu fiz, ele mostra para gente sobre como que se comportam as contas, né, os itens que a Klabin possui que estão sujeitos ao risco de variação cambial. E aqui você percebe que nós temos o contas a receber e as aplicações financeiras, temos também os empréstimos e financiamentos, e quando a gente junta tudo isso e calcula o que chamamos de exposição líquida, a gente percebe que a companhia, na soma disso tudo, está mais devedora do que credora em dólar. Ou seja, se a exposição líquida dela é passiva, devendo em dólar, no movimento de alta do câmbio, ela tende a se prejudicar quando pensamos no resultado contábil em reais. Se de fato tudo isso se materializará como caixa, depende do que vai acontecendo com o câmbio na medida em que estas operações vencem. Então, na medida em que os swaps, os empréstimos vão vencendo, eles vão de fato trazendo impacto caixa.
Assim como na medida em que as exportações se tornam reais em caixa, deixam de ser contas a receber, né, e vão entrando no caixa, elas vão sendo convertidas pela taxa do dia e aí, de fato, vão impactando o caixa. Então, pessoal, isso aqui é como se fosse uma simulação em que a gente tenta imaginar o futuro e o que seria essa companhia nestes cenários. Então percebam que aqui, quando a gente fala sobre cenários bem adversos, né? Cenários em que a gente tem uma alta de câmbio bem expressiva, ó, a companhia fechou a sua demonstração financeira a 5,20 e aí ela colocou aqui pra gente o que aconteceria se o câmbio fosse a 6,5, se o câmbio fosse a 7,80, e você percebe que na medida em que o câmbio sobe, o efeito líquido no resultado financeiro, aqui foco nas questões financeiras, né, ele traria um impacto negativo, e mais negativo quanto mais alto é o câmbio. Se isso poderá ser compensado por exportações, poderá. Sim, ao longo do caminho. Por que ao longo do caminho? Porque os prazos das dívidas são muito mais longos do que os recebimentos que já existem na contabilidade para fazer a contrapartida. Então, nós temos que aguardar as exportações serem feitas e aí trazerem a contrapartida. O que a gente sabe é que esta situação contábil que nós encontramos aqui acaba incomodando alguns acionistas que, por exemplo, esperam receber dividendos. Por quê? Esses impactos muito importantes de câmbio em companhias como Klabin e Suzano fizeram com que elas tivessem lucro líquido negativo, ou seja, prejuízo. E assim, elas não conseguiram pagar dividendos aos seus acionistas. Bem, espero ter contribuído para o entendimento sobre como a Klabin vem fazendo o seu hedge, traçando alguns paralelos com o que a Suzano também faz. Para mais detalhes sobre Suzano, eu convido vocês a olharem as minhas análises e também a assistirem a entrevista que eu fiz com o CFO da Suzano, Marcelo Batti. E continuem aqui conosco no Dunk Entrevista, porque assim como esta análise aqui, eu dividirei outras similares com vocês, não só neste trimestre, mas também nos próximos, porque afinal de contas, essa é uma das minhas principais especialidades e é com esse tipo de conhecimento que eu apoio as empresas que precisam melhorar ou implementar práticas e políticas de hedge. Eu sou a Berenice Dunk, do Dunk Entrevista. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, compartilha e se inscreve no canal. Obrigada e até a próxima!